Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero, depois de um tempo sem gravar vídeos, né? Uma correria ali na escola que eu trabalho, muita prova para corrigir dos alunos e tal, mas agora eu tô voltando firme e forte a gravar os vídeos aqui no canal, né? E eu quero dar continuidade àquela série de comentários sobre livros e filmes diversos que eu venho fazendo aqui no canal. Raramente alguma outra coisa, como algum álbum de musical ou alguma peça de teatro também, né? Mas todas do universo das artes e da literatura, da cultura em geral, né? Tanto nacional quanto internacional. Antes de continuar, só gostaria de lembrar que esse canal ele é patrocinado pelo sebo Só Pepitas, um sebo de excelência dos meus grandes amigos Douglas e Simone, que eles fazem um projeto de pegar livros raros nos sebos aqui de São Paulo e eles disponibilizam para venda no seu canal, na sua página do Instagram. Eu vou deixar na descrição desse vídeo a página do Instagram deles. Aí, caso vocês se interessem em algum livro, vocês falando que encontraram o canal, a página através do canal da Vivega, desse canal aqui, da minha indicação, vocês ganham 10% de desconto na compra de cada livro. Eles têm livros muito bons, livros raros, né? Livros de muito bom gosto mesmo. E vale a pena, com certeza vocês vão se deparar com algum livro que vocês estão procurando lá, né? Então fica a dica aí. Bom, hoje especificamente eu quero falar de um filme que também tem sua versão literária, também tem sua versão em livro, mas é muito mais conhecido como filme, que é o Enemy at the Gates, traduzido de uma forma muito caricata, né, para Círculo de Fogo. Esse filme de 2001 com o Jude Law e o Joseph Fiennes, também a Rachel Weisz, Bob Hoskins, já vou falar deles, né? O Ed Harris também, né? Que conta a história do sniper russo Vassili Zaitsev, né? Esse filme aqui, ele foi dirigido pelo Jean-Jacques Annaud, um francês, né? Jean-Jacques Annaud, se escreve, né? Mas Jean-Jacques Annaud. E ele é um filme que conta a história de um sniper russo no contexto da Batalha de Stalingrado. Né? O Vassili Zaitsev era um pastor dos Urais, nascido nos Montes Urais, ali na parte mais oriental da Rússia, e uma das partes mais frias também, né? E ele foi criado pelo seu avô, que ensinou ele a caçar lobos, principalmente, né? E ele tinha uma ótima precisão de tiro, e isso vai fazer toda a diferença. Já vou contar da história dele no filme. Já vou avisando que esse vídeo aqui contém spoilers, mas vale a pena vocês assistirem o filme, né? Bom, a Batalha de Stalingrado, ela acontece na Pedra de Toque, no ponto de virada da situação da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, quando ela começa a sofrer sua primeira grande derrota. Foi a própria Batalha de Stalingrado que mudou o cursor da guerra, né? Mudou o curso da guerra. Em 1941, 22 de junho de 1941, acontece a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética. O Hitler rompe o pacto nazi-soviético e vai rumando sentido União Soviética. Só que eles chegam perto de Moscou, mas o Hitler preferiu dar a volta por baixo, porque ele queria atingir, passando por Stalingrado, ele poderia derrotar Stalingrado e atingir os campos do Cáucaso, ali, os campos onde havia muito petróleo. Ele precisava de petróleo e cereais. Na guerra você precisa abastecer de petróleo para fazer funcionar suas máquinas, né? E o próprio Vassili Zaitsev, ele também ficou um tempo em Vladivostok, que é o lado mais perto do Pacífico, ali perto do Japão, né? E o Hitler queria arrumar sentido Vladivostok também, embora até o próprio Vassili Zaitsev, em um período da sua vida, esteve lá, né? Essa história do Vassili Zaitsev, do filme, de ser apenas um coitado, não é bem assim. Já no contexto da Batalha de Stalingrado, ele já era uma pessoa bem abastada, de certa forma, por se tratar de viver na União Soviética. Claro que não era tão diferente, mas ele já tinha um posto de consideração. Não foi exatamente como foi retratado no filme, né? E por isso que o filme em inglês chama Enemy at the Gates, que significa inimigo nos portões. Por que significa inimigo nos portões? Porque os alemães estavam nos portões que davam acesso ao coração da União Soviética, onde eles se abasteceriam dos recursos, né? O filme começa então com uma batalha em Stalingrado. O
Vassili Zaitsev tenta pegar um rifle. Eles não tinham rifles para todo mundo, né? O Mosin Nagant, o rifle dele era o Mosin Nagant, né? Aquele Nagant é a fabricação de armas soviética, né? Tinha as pistolas também, né? E o Vassili Zaitsev, então, eles dão apenas um kit de munição para ele. Ele fica sem rifle, porque não tinha rifle para todo mundo. E a ordem era, quando um for abatido, aquele que carrega a munição pega o rifle, e carrega e continua lutando. Porque eles foram meio que pegos de surpresa, né? Pelos alemães que romperam o pacto e rumaram sentido União Soviética, né? Teve a batalha de Kiev na Ucrânia, e mais tarde vai ter a batalha de Kursk, que foi a batalha dos tanques, né? A batalha dos blindados de Kursk, né? Mas no contexto da guerra de Stalingrado, eles tinham tido a batalha de Kiev e a batalha de Minsk, né? Bom, e aí o Vassili Zaitsev então sobrevive e ele conhece, ele se abriga depois numa montanha de cadáveres. Ele conhece também, então, né, quando ele está abrigado nessa montanha de cadáveres, numa praça lá em Stalingrado, que tinha uma espécie de estátua de ciranda das crianças e tal, né? Ele então conhece o Danilov. O Danilov, que é o Joseph Fiennes, eu acho que ele é irmão daquele ator Ralph Fiennes, né? Ele é um comissário político. E um comissário político, ele tenta atirar em 5 alemães que estão lá. E o Vassili fala, não, você quer que eu atire? Eu sei atirar mais ou menos e tal. E ele vai lá e mata esses 5 alemães. E o comissário político, que é o Danilov, ele fica abismado. Ele fala, caramba, encontramos um herói, né? Nós encontramos uma pessoa que realmente é um grande combatente. E terminada essa situação, então o Danilov vai mexer os pauzinhos para fazer a fama do Vassili Zaitsev e ele também se tornar um exemplo para os demais. E aí é criado o corpo de atiradores de elite. Aí o Vassili Zaitsev sai na capa do jornal, acho que é o Pravda, né? O Pravda era o jornal russo, né? E aí ele fala, amanhã mesmo o camarada Stalin, né? Que era Stalin na época, o camarada Stalin estará degustando o seu café da manhã e memorizando o seu nome no jornal, né? Então tinham 3 snipers muito famosos, né? Ao longo da história, né? Eu considero principalmente o Simo Haya, além do Vassili Zaitsev, o Simo Haya, que foi um sniper que lutou na Guerra da Finlândia contra a invasão da União Soviética. O Simo Haya, para mim, foi o maior sniper de todos os tempos, o maior atirador de elite de todos os tempos, né? Ele abateu 545 inimigos, ele tinha um buraco na cara, um ferimento de guerra e tudo mais, né? E também a Lyudmila Pavlichenko. Lyudmila Pavlichenko, uma mulher, né, um símbolo feminista para muitas feministas também, que gostam do regime mais de esquerda e tal. Ela matou 309 soldados nazistas, né? Então, o Simo Haya na Finlândia, tem até aquela música daquela banda Brigada Totenkopf, né? Simo Haya, la leyenda del fuzil. Então, a Lyudmila Pavlichenko, 309 soldados nazistas, né? Já o Vassili Zaitsev abateu 243 soldados e oficiais alemães mortos, né? Mas até o final da guerra, isso eu acho que só em Stalingrado, né? 243. Até o final da guerra, ele abateu 468 soldados nazistas, né? Outro personagem que aparece é o do Bob Hoskins. O Bob Hoskins é o comandante, que é o Nikita Khrushchev para algumas pessoas, né? Que vai ser aquele presidente, depois do Stalin, em 1953, Stalin falece em 1943, que vai dar o início de processo de desestalinização da União Soviética, o Nikita Khrushchev, né? E ele aparece no filme, que é o ator Bob Hoskins, né? Bom, o Vassili Zaitsev, ele era meio que quase um analfabeto, né? Ele era um homem simples, assim, e ele viveu em Kiev, depois da Segunda Guerra Mundial, trabalhando numa fábrica. E tem um contexto do filme que ele fala para Tanya, que é uma personagem que aparece depois, que o sonho dele era trabalhar numa fábrica e tal. E Stalingrado hoje é a cidade de Volgogrado. Stalingrado tem um rio que corta, que é o rio Volga, e o início da batalha, que até virou videogame depois, né, virou no Call of Duty,
O Call of Duty fez essa batalha parecida com essa do filme do Enemy at the Gate, o Círculo de Fogo, né? Que é quando você tem que cruzar o rio Volga, né? O Volgogrado, da cidade de Volgogrado, né? Então, é o nome de Stalin, esse sufixo grado significa cidade, igual Petrogrado, também cidade de Pedro, né? E depois Leningrado, a cidade de Lenin, que é São Petersburgo, né? No norte, né? E a mesma coisa que esse prefixo, essa terminologia Burg, né? O burgo, que nem tem em alemão, né? Salzburgo, e outras cidades também, né? Que São Petersburgo era um nome muito alemão, então na Revolução Russa eles mudaram para Petrogrado e depois virou Leningrado na União Soviética, né? É mais ou menos igual em português o polis, né? Petrópolis, por exemplo, Petrópolis, Anápolis, essas cidades também que vêm de polis, que vêm até da própria Grécia, mas isso é uma outra história, né? Então Stalingrado era a cidade de Stalin, e o Hitler ficou insistindo que ele queria ganhar e vencer essa batalha, porque virou uma espécie de rivalidade pessoal com o próprio Stalin, né? E os alemães começaram a perder essa batalha. Aparece no filme o general von Paulus, que é do 6º Exército Alemão, que vai ser capturado depois da Batalha de Stalingrado. Todo o 6º Exército foi capturado. O Hitler deu ordem para ele não se render, que se possível morrer em combate, mas o von Paulus ele era católico e ele jamais se suicidaria. E ele conseguiu viver depois da guerra, né? Ele sobreviveu à guerra, né? Mas por ordens do Hitler ele tinha que ou morrer em combate ou se matar, né? E ele não aceitou essa ordem, né? Bom, então vai acontecer uma espécie de triângulo amoroso, né? O Vassili Zaitsev vai conhecer a Tanya, que ela é uma personagem fictícia, claro, ela não existiu. De dentro de todas esses personagens, o Danilov, que é o comissário político, e a Tanya são fictícios, né? E ela vai, então, representar a faixa dos judeus soviéticos. Ela é judia e tem um certo momento do filme que eles tentam levar, como ela é uma pessoa culta, estudada, tentam levar ela para trabalhar na retaguarda, né? Na parte burocrática. Só que os pais delas vai ser assassinados pelos nazistas na União Soviética, porque eles eram judeus. E aí ela pega um rifle com raiva e vai lutar porque ela quer se vingar pessoalmente da morte dos pais, né? E aí começa a acontecer um triângulo amoroso. O Danilov e o Vassili Zaitsev se apaixonam pela Tanya, só que a Tanya gosta do Vassili. E o Danilov, então, fica de lado. Então, o filme é um filme de guerra, mas tem um romance, uma parte de romance que seria esse triângulo amoroso, né? Essa parte é a parte fictícia. Só que o von Paulus recebe, em certo momento, a visita do Major Koenig, que é interpretado pelo Ed Harris. Ele foi um oficial da Wehrmacht, que foi enviado que era sniper também, era atirador de elite também, um dos melhores, né? E foi enviado para matar o Vassili Zaitsev. Essa história, alguns dizem que é verdade, outros dizem que é ficção. Nas próprias memórias do Vassili Zaitsev, ele menciona um tal de Koenig, alemão Koenig, que teria sido enviado para matar ele, só que ele conseguiu abater ele em 3 dias, né? Só que a trama do filme, o diretor optou por fazer essa trama da briga entre o Vassili Zaitsev e o Major Koenig, né? Em certo momento tem o Kulikov, também, que é um amigo do sniper do Vassili Zaitsev, que vai ser abatido, que ele estudou no curso de sniper na Alemanha, em Zollsen. E em Zollsen ele dava um curso de instrutor de tiro, Major Koenig, né? Só que aí ele até fala que isso é na época que tinha uma aliança do Pacto Nazi-Soviético entre a Alemanha e a União Soviética. Vale lembrar que a aliança entre a Alemanha e a União Soviética ela existe desde o Tratado de Brest-Litovsk, que é quando a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial por conta do contexto da Revolução Russa. Os nazistas continuaram com essa aliança até o rompimento do Pacto Nazi-Soviético.
e boa parte do exército alemão ele se armou e foi treinado da própria União Soviética. Eles tinham um intercâmbio, a União Soviética e a Alemanha nazista, por um tempo, né? E o Kulikov, então, ele vai ser um desses caras que estudou na Alemanha militarmente. Só que quando ele volta para a Rússia, ele é tido como um espião. E aí os russos quebraram todos os dentes dele. Ele tem uns dentes de prata, assim, aparece no filme, né? É muito, muito interessante, assim. Então, por mais que ele tenha sido enviado pelo próprio camarada Stalin para estudar na Alemanha, quando a guerra começou, ele foi tido como um espião. Isso me faz lembrar, só um adendo, né, daquele espião Richard Sorge, né, que era soviético e atuou no Japão, né? Tem uma série muito legal espanhola que saiu. E eu tenho o livro dele, da coleção Flamboyant, né, do Richard Sorge. Para quem gosta de livros de espionagem, é um livro muito legal. Bom, então fica esse triângulo amoroso, e nessa história também tem o personagem Sasha, que é um menino de 10, 11 anos mais ou menos, que trabalha consertando sapatos, e ele vai fazer o trabalho de espionar em favor do Vassili Zaitsev, e ele se conhece e fica próximo do Major Koenig, que ele passa informações falsas e ele ganha chocolate, coisas dele, que ele fica barganhando com o Major Koenig, né? E no filme, o Major Koenig, quando descobre a traição do Sasha, ele enforca o Sasha. Na vida real, ele existiu, esse menino, o Sasha, e ele foi enforcado também, mas não necessariamente pelo Major Koenig, né? Ele foi enforcado porque foi descoberto sua espionagem, né? E ele foi enforcado na frente da mãe dele. No filme, a senhora Filipov, ela não vê que o filho foi enforcado e até mentem para ela que ele está vivo ainda. Mas ele foi enforcado na vida real na frente da mãe dele, né? Bom, então no contexto da guerra, esses atiradores de elite começam a bater vários alemães, inclusive oficiais alemães, e os alemães, na Batalha de Stalingrado, tem um momento até que o próprio general von Paulus fala que eles não estão habituados no combate urbano. A Blitzkrieg alemã, a guerra relâmpago alemã, ela estava muito acostumada em batalhas de campo aberto, que era o avanço da cavalaria, dos blindados, com a infantaria e o apoio da Força Aérea, da Luftwaffe, né, o apoio aéreo. Essa era a guerra relâmpago dos alemães. Só que quando eles tiveram que ficar entrincheirados ou encastelados em edifícios de ruínas da cidade de Stalingrado, eles não tinham a mesma experiência que os guerrilheiros russos, né? Os russos lutavam com táticas de guerrilha, né? E os alemães então começaram a levar a pior e perderam bastante. E perderam a Batalha de Stalingrado. A Batalha de Stalingrado termina em 1943 e a partir daí os russos começam a avançar sentido Berlim. E em 1944, em 6 de junho de 1944, no fronte ocidental, a Inglaterra e os Estados Unidos desembarcam nas praias da Normandia, do dia D. Então o Hitler vai ficando encurralado. Na frente ocidental, os aliados ocidentais, e a União Soviética na frente oriental, que eles vão encurralando a Alemanha até que eles se encontram em Berlim. E muitos anos depois, na Guerra Fria, Berlim vai ter o Muro de Berlim, por conta da rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética, né? Bom, mas isso já é uma outra história. Então, a Batalha de Stalingrado ela foi decisiva porque foi a primeira derrota da Alemanha. Já se sabia que a Alemanha não tinha condições de vencer a Segunda Guerra Mundial após a Batalha de Stalingrado. Teve a Batalha de Leningrado também, onde inclusive alguns espanhóis da Divisão Azul estiveram, né, em Smolensk, mas aí é no fronte norte, né? Então, duas batalhas muito grandes. O cerco de Leningrado durou 900 dias e causou quase 2 milhões de mortos só na Batalha de Leningrado, né? Stalingrado foi muito complicado também, mas basicamente os voluntários estrangeiros que tinha no exército alemão em Stalingrado eram os romenos, se não me engano os romenos, tinham italianos fascistas também, mas isso em menor número, a maior parte era o exército alemão mesmo, né? Para a União Soviética e para a Rússia atual, do Putin também, né? A Segunda Guerra Mundial foi a grande guerra patriótica. E a cada 10 anos eles emitiam uma medalha comemorativa, né? E dava para todos os veteranos da Segunda Guerra Mundial. O Vassili Zaitsev vai ser considerado herói da União Soviética, vai receber a maior condecoração da União Soviética.
e tem um museu na Rússia que tem o rifle dele lá, né? O Mosin Nagant tá lá no museu o rifle dele, né? Bom, ele vai ser uma das grandes figuras da Segunda Guerra Mundial, porque a gente sempre lembra muito dos ases, né, da Força Aérea. Tinha o Michael Wittmann, que era o as dos Panzers também, que era um grande tanquista, né, e trabalhava com canhões antitanque também e tal, mas pouco se fala dos atiradores de elite. E esse filme vai contar então justamente a importância desses atiradores de elite e também as táticas, porque boa parte das táticas desenvolvidas pelo próprio Vassili Zaitsev são usadas na guerra da Ucrânia até hoje pelos atiradores. Ele inovou a atividade de atirador de elite, né? Então que essas táticas são usadas até hoje, né? Esse filme aqui, traduzido malamente como Círculo de Fogo, mas que se chama Enemy at the Gates, ele também tem um livro em 1973, escrito pelo William Craig. William Craig escreveu esse livro Enemy at the Gates, Batalha de Stalingrado, alguma coisa assim, em 1973. E eu acredito que, eu não estou certo, mas acredito que esse filme é baseado no livro de William Craig, onde ele tem algumas memórias do próprio Vassili Zaitsev, quando inclusive ele fala do Major Koenig, né? Bom, basicamente é isso, eu recomendo veemente esse filme, vocês vão gostar, para quem gosta de guerra. Dizem que é o melhor filme de guerra desde o Resgate do Soldado Ryan, que fez parte da minha infância, né, da minha adolescência, né? O Resgate do Soldado Ryan é de 1998, se eu não me engano, e esse filme aqui é de 2001. Então eu lembro que eu estava já terminando o fundamental, indo para o ensino médio, e foi na época que eu comecei a me interessar por história, por guerras e tudo, e esse filme marcou muito a minha juventude, né? Bom, então é isso aí, peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe, não vou falar o final do filme, vocês têm que assistir para saber se o Vassili Zaitsev consegue derrotar o Major Koenig ou não, vocês vão assistir para saber, mas embora esse vídeo tinha vários spoilers, eu dei a dica do filme aqui, fiz essa resenha para vocês aqui, tá certo? Então eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe, deixe o like, vamos sempre promover a literatura e o cinema nacional e universal. Valeu, gente! Grande abraço!